noite, a paz do Senhor, igreja. Mais uma semana estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus e assim sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus a cada dia está se cumprindo e nós, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, temos que estar preparados para esse grande momento. A trombeta está soando, avisando aos eleitos que Jesus está voltando. A trombeta vai soar e todos nós estaremos com Ele, Jesus, o nosso noivo amado. Hoje o conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente e estaremos para sempre ao seu lado, adorando, glorificando e exaltando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ao Deus Todo-Poderoso, rendemos louvor e adoração para todo sempre. Amém. Amados irmãos, estamos caminhando para cruzar a linha de chegada, mas temos que continuar trabalhando para o Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Aleluia por essa palavra. Devemos ser gratos a Deus por tudo que acontece, pois tudo, sendo coisas boas ou ruins aos nossos olhos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, pois a nossa vida está nas mãos do Senhor. No nosso dia a dia, tudo que está acontecendo, podemos não entender agora, nesse momento, seja na nossa vida particular ou no mundo, mas ao longo do tempo, Deus vai revelando o porquê, o motivo de todas as coisas. Ele nos revela nas situações que se levantam, ou até mesmo nas orações que esperamos respostas. Mas é necessário estar ligadinho com o Senhor, buscando sempre a sua presença, para podermos entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Temos que confiar no Senhor e sermos gratos por sua graça, bondade e misericórdia. Algumas vezes não entenderemos a resposta do Senhor, ou não aceitaremos de imediato, ou ainda, em alguns casos, somente poderemos saber essa resposta quando chegarmos ao céu. Aí sim, entenderemos e saberemos tudo. Tudo será revelado e o nosso conhecimento será transformado. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Bom, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 8, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 8. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vejam, esse livro anterior seria o livro de Lucas. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus, dividindo essa palavra Teófilo em Teo, quer dizer Deus, e Filo quer dizer amigo. Ou seja, poderia ser uma pessoa amiga de Deus ou um grupo de pessoas amigos de Deus. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
Lhes apareceu por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Ou seja, essa promessa seria o derramado Espírito Santo. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas, esse é o título da mensagem de hoje. Oremos. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a sua vontade com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vejam bem, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos registra a importante parte da história da igreja primitiva. Mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O apóstolo Pedro foi considerado o principal porta-voz da igreja primitiva nos primeiros anos. Ao lado dele, temos o apóstolo João. Foi outro líder em destaque na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Já no período final de sua vida, João também teve participação na igreja de Éfeso. Temos também o apóstolo Paulo, uma das maiores lideranças na igreja primitiva. Natural da cidade de Tarso, Paulo era um perseguidor dos cristãos e foi transformado por Cristo em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. Em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer. Além dos apóstolos, também houve irmãos muito ativos na igreja primitiva, entre eles Estevão, Felipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo, entre outros. O principal ofício da autoridade na igreja primitiva era o apostolado. Mas além dos apóstolos, havia também outros ofícios, como profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Todas essas pessoas tinham sido capacitadas pelo Espírito Santo de forma especial para o serviço e também para a edificação da Igreja de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Reparem que nesse versículo mostra que o Senhor fez amplas provisões para o crescimento da igreja. Cristo exerceu um cuidado especial com a sua igreja, nomeando pastores que cuidassem do seu rebanho. E vejam bem que o Senhor também lhes confere dons para que desempenhem bem o ofício que o Senhor havia dado. Então havia comando divino e a capacidade dada por Deus para executar. Resumindo,
O governo da igreja, naquele tempo e também no dia de hoje, é uma nomeação feita pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus. Aqueles que rejeitam ou desprezam, insultam e cometem rebelião contra o Senhor. Sem dúvida, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes que merecem ser elogiados. Era uma igreja hospitaleira, era uma igreja focada em missões, era uma igreja fervorosa e unida em oração, era uma igreja centrada em pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, nada de promessas, nada de dá aqui, recebe aí, não existe isso. Era uma igreja que não recuava diante da oposição, era uma igreja que colocava a obra de Deus em primeiro lugar. Era uma igreja que enfrentava as ameaças e as perseguições. Então, são características de uma igreja que agrada ao Senhor. A igreja primitiva, ela surgiu a partir do dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. Veio o vento impetuoso do Espírito Santo e todos foram cheios e começaram a falar em línguas de fogo. E quem não acreditava dizia que estavam embriagados. E houve então aquela confusão e Pedro começou a pregar sobre Jesus e o Espírito Santo. Esses foram os primeiros passos para o surgimento da igreja primitiva. Os irmãos poderão ler todo o capítulo 2 de Atos, para entenderem melhor como se deu o derramamento do Espírito Santo. Fica como dever de casa para todos nós. Bom, Pentecostes é uma celebração religiosa que se comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, 50 dias depois da Páscoa. Esse nome era dado à festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa dos primeiros frutos, como diz aqui Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Aleluia. Então foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longe do mundo, cumprindo a promessa do Senhor Jesus, que diz: suas testemunhas pregariam o evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. O que o Espírito Santo quer nos falar com esse versículo 8? Bom, dentro das situações que Deus nos proporciona, temos sempre a oportunidade de falar do Senhor Jesus com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na escola, nos cursos, em redes sociais, dentro do Uber. E assim Deus vai nos dando oportunidades de falar. Veja bem, quando somos amigos de alguém e admiramos essa pessoa pelo que ela é, nós queremos falar dessa pessoa. Por isso, Pedro e João dizem: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. Podemos ser proibidos, meu irmão, de falar. Tentarão nos calar. Podemos ser presos, sofrer, mas não podemos deixar de falar do Senhor Jesus. Quando temos essa amizade profunda e verdadeira com Jesus, é natural que tenhamos a vontade de falar dele o tempo todo, proclamando a sua palavra de arrependimento e salvação, testemunhando o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. É uma ordenança do Senhor. Bom, podemos perceber também nesse versículo, o de número 8, uma sequência geográfica, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era um roteiro de viagem, né, deles, mas não será seguida por nós. Talvez tenhamos outro roteiro de viagem missionária, né? Ou talvez preguemos perto, né, da nossa igreja, da nossa casa. Né? São muitos lugares, meus irmãos, são bairros, municípios, né, estados, países, continentes, e não temos como fazer todos os lugares, ou seja, saturarmos e ganharmos todos ao mesmo tempo. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, onde quer que nós estejamos, ali vamos proclamar a palavra e evangelizar. Pense nisso. O Ministério de Adoração Jesus Expresso, ele representa a nossa Jerusalém. E daqui nós saímos, né, para Samaria, né, logo ali na praia, e vamos fazendo a obra. E essa palavra vai chegar aos corações sedentos. Nós estaremos proclamando a palavra do Senhor, todos se esforçando e fazendo a obra do Senhor. Não te mandei eu? Te esforça e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Tudo que é feito com amor, empenho e excelência é válido e muito abençoado, porque estamos cumprindo a obra do Senhor. É uma ordem e não uma opção, meu irmão. Também não é um convite, minha irmã. É a missão que é colocada de maneira séria e objetiva para cada um de nós. Vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha, ela tem a raiz na palavra mártir. Então, vocês são testemunhas. Vocês são mártires, ou seja, é dar a nossa vida pela causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. Aqui no Brasil, temos igrejas que têm cultos todos os dias da semana, né? Aqui estamos cultuando a Deus com toda a liberdade, de maneira presencial e online, aqui no Ministério Jesus Expresso. E somos gratos a Deus por essa liberdade. Não sabemos quanto tempo teremos essa liberdade. Há milhares de irmãos que estão sendo perseguidos nos países afora, né? Martirizados, privados de todos os seus direitos. Por quê? Porque estão pregando a palavra. Estão estudando a palavra, o Evangelho de Jesus, falando do grande amor de Deus. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Mateus capítulo 24, versículo 9. Vemos na internet que em alguns lugares tem cristãos sendo encarcerados, torturados, passando fome, sede. E esses irmãos prisioneiros continuam buscando a presença do Senhor. Estão sendo mártires, testemunhas do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, ainda podemos cultuar, evangelizar, testemunhar
E muitos irmãos estão perdendo essa chance, a oportunidade de fazer a obra do Senhor, como testemunha do seu grande amor na cruz. Morte de cruz, onde verteu todo o seu sangue por cada um de nós. Temos que fazer a obra. É uma ordenança. Se somos cristãos, temos que fazer a obra. Somos testemunhas do Senhor Jesus. Somos missionários, não é uma escolha, é uma ordenança e um posicionamento. Se é cristão, crente, então você é testemunha, meu irmão, você é um missionário. Mas podemos fazer a obra missionária em nossa família. Tem falado de Jesus para a sua família? A nossa família é o nosso primeiro ministério. É a nossa família. Assim como no caso de Pedro e André, que pregaram para as suas famílias. Ou fazer a obra com amigos, né? Falar de Jesus para os seus amigos, como fizeram Filipe e Natanael. E assim o evangelho foi sendo propagado. E assim Cristo vai sendo encontrado por todos que ouvem a palavra de salvação. Mas como podemos nos aproximar de alguém e falar sobre Jesus? Aí acontece o impasse. Muitas das vezes falta o início da conversa. Aí ficamos um pouco atônitos, paralisados, a voz não sai, né, para iniciar a conversa, ficamos sem jeito. Quer um incentivo? Isso acontece com todos nós. Mas devemos tomar uma posição quanto a isso. O Espírito Santo, conhecendo os nossos corações, ele nos conduz e nos dá sabedoria para falarmos do Senhor Jesus. Também há situações que vamos nos deparar com pessoas dizendo: ei, estou aqui, ouvi a palavra, eu quero aceitar Jesus, quero me batizar. E muitos dos irmãos vão pensar: já está tudo resolvido com esse aí. Não, não está. Está resolvido em parte. Precisamos ter a palavra certa, vinda do Espírito Santo para essa pessoa que se decidiu pelo Senhor Jesus. Talvez seja o último momento para ela aceitar Jesus. Já pensou nisso? E por isso é tão importante dar todo apoio através da palavra para essa pessoa. Deus nos dará oportunidades de maneira clara para pregarmos a palavra. Mas entristecemos a Deus quando temos em mente que o evangelismo deve ser feito somente por aqueles que estão envolvidos no ministério, como os pastores, evangelistas, missionários. Eles é que têm que fazer a obra. Não, meu irmão, essa responsabilidade é de todos nós. Somos testemunhas, somos crentes. É uma responsabilidade de todos no Senhor Jesus. Ele deu essa responsabilidade para cada um de nós. Não espere chegar os dias de cultos ou reuniões na igreja para falar de Jesus. Fale a todo tempo. Fale todos os dias, todos os momentos que o Espírito Santo te mostrar e te incomodar. Se a pessoa diz, eu quero Jesus agora, é agora que vamos falar sobre Jesus. Apresentar o Senhor Jesus. Somos testemunhas. E o desafio dessa palavra é para todos nós. O Espírito Santo sabe o que precisamos falar, fazer, ou até mesmo o Espírito Santo vai dar estratégias para podermos iniciar uma conversa com a pessoa. E assim o Espírito Santo vai conduzindo até falarmos sobre Jesus. Não percamos mais tempo.
nem oportunidades que o Senhor nos dá para evangelizar. Aqui no Ministério de Adoração Jesus Expresso, estamos fazendo evangelismo todos os sábados no posto 4, na praia de Copacabana. Nos encontramos aqui na igreja às 18 horas e às 18h30 damos início ao evangelismo na praia. Está sendo uma bênção, meus irmãos. Venham, participem, façam a obra do Senhor junto conosco. Os irmãos vão ver como é, assim, gratificante ouvir a pessoa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nos traz uma alegria, meus irmãos, uma alegria, uma paz, dá aquela satisfação de que estamos no centro da vontade de Deus. Que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos ver e ouvir a necessidade dos oprimidos, necessitados do amor do próximo. Que sejamos instrumentos para a propagação do Evangelho, instrumentos de salvação, instrumentos de paz. Esse é o nosso desafio para esse tempo. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Amém. Glória a Deus.